Sou Vilma Schroeder, professora da FIEG de Indaiatuba, atualmente responsável pelos cursos de Arte e Artesanato do Museu Ferroviário. E eu vou ensinar algumas técnicas de artesanato e pintura para vocês. Na aula de hoje, nós vamos pintar em um tecido preto. A gente vai fazer papoula, que é uma flor bem leve. Dificilmente a gente vê papoula por aí, então torna-se um pouquinho mais complicado pintar aquilo que a gente não vê sempre. Mas ela é bem leve, bem fluida, ela é uma flor bem delicada e fácil de fazer. O tecido preto, existe várias formas de se trabalhar com ele. Pode-se dar uma base branca por baixo ou não. Eu não vou dar base branca nenhuma. Eu vou usar bastante diluente para tecido da Acrylex para correr melhor a tinta. E eu vou trabalhar com branco, um pouquinho do rosa ciclame, um pouquinho de vermelho, os verdes. Bom, então vamos começar pelas folhas. Se aparecer um pedacinho do tecido, ficar umas marquinhas do preto, fica legal, fica como sombra. Não há que se preocupar com isso. Então, eu comecei com verde oliva, agora eu venho com verde pistache na lateral, dá umas tremidinhas, porque essa folha ela é toda assim, serrilhada, ela tem umas voltinhas, né? Então, eu vou juntar as duas cores com pincel de ladinho. Aí eu vou fazer, com o branco, eu vou fazer o meio, um pouquinho só. E venho de novo com o verde. Esse tecido é da Stylotex. É um tecido preto, ele é muito gostoso de trabalhar com ele, ele é muito bonito, e tem assim um visual bem agradável. E dá para fazer muita coisa bacana com ele. Eu posso deixar a folha só assim, como eu posso pegar um pouquinho do verde pântano e fazer uma graça aqui com um tom um pouquinho diferente. E volto com o branco e faço umas luzes aqui. Eu não ando assim nas minhas aulas especificando muito luz e sombra, porque como eu tenho muita aluna iniciante, se começar a falar muito disso, confunde mais. Então, vamos aprender a mexer com a tinta, colocar o que é preciso no pano, para depois a gente se aprofundar um pouquinho mais. Bom, feito a folha, eu vou trabalhar essa papoula aqui. Eu vou começar aqui do meio, perto do miolo. Eu vou colocar um pouquinho do rosa ciclame, porque eu quero ela bem coloridinha, delicada, mas sem pesar. Vou começar do meio para cima, com o rosa ciclame e um pouquinho do vermelho, e vou dando puxadinhas. Eu estou usando o diluente para tinta, porque a tinta corre melhor sem preencher todos os espaços do pano, as traminhas. Não há essa necessidade nesse pano preto, fica bem bacana se eu deixar as tramas aparecerem. Com um pouquinho de vermelho em cima do ciclame, eu vou dar uma brincada aqui, ó, para ficar uma cor diferenciada. Com o branco, venho da ponta dela, lá do alto da pétala, e vou puxando para dentro. Vou puxando de ladinho com o pincel. Eu estou usando o pincel 151, número 4, da Tigre. E eu volto fazendo esse efeito e vai ficando um pouquinho das tramas preta aparecendo, não tem problema, porque o que eu quero
é que apareça mesmo o tecido, que ela fique como se tivesse assim, meio transparente, meio translúcida, assim, meio, não sei se seria esse o termo, mas fica legal. Então junta. Olha, a parte de cima, se quiser, eu posso jogar mais diluente, mas eu acho que tá legal essa traminha preta aparecendo assim, fica bom. Aí eu vou fazer essa parte de baixo. A papoula, ela lembra muito a rosa, né? Ela, assim, grosseiramente, porque se for comparar as duas na mão, você vai ver que a papoula é muito mais fina as pétalas do que a rosa. Mas na hora de pintar, muita gente confunde. Quando eu era criança, tinha muita papoula nos jardins das casas. Hoje, nunca mais vi. Nem floricultura não tenho visto. Então eu faço uma ondinha assim para dar aquela leveza, para não ficar uma linha reta, sabe? A linha reta ela pesa muito no desenho. Bom, olha, agora eu poderia só deixar assim, que tem papoula de uma pétala só, abertinha, né? E algumas papoulas são duplas, então eu vou fazer essa dupla. Eu vou jogar um escurinho aqui embaixo, vou trabalhar com vermelho e o ciclame junto, para não ficar muito carregada. Depois vem com o branco nas pontas dela, olha que legal que fica. Eu acho que a papoula de uma pétala só, sem ser essa dupla, ela é mais delicada. Mas como a gente precisa aprender a fazer as duas, porque em revista, na internet, aparece muito das duas, inclusive bastante da pétala dupla. Então é importante. Não lembra uma rosa? Lembra uma rosa até, né? Só que mais leve, as pétalas bem fininhas. Por isso que é legal deixar aparecer esse preto do fundo, porque ajuda na leveza. O tecido preto, ele é muito gostoso de trabalhar, se a gente souber usar ele. Eu gosto bem de separar essa parte aqui, olha, que ela dá um pouco de destaque na flor. Aí eu vou fazer o miolo. Eu posso dividir, né, algumas pétalas com mais escurinho, porque senão fica tudo uma coisa só, fica estranho. Depois, daqui a pouquinho, se secar um pouquinho e a gente sentir necessidade, a gente vem com mais branco. Por enquanto, eu quero ela assim. O miolo, ele é bem, assim, é grande. Eu tô colocando amarelo cádmio da Acrylex e eu vou fazer em torno desse miolo, com o preto, os pistilinhos bem miudinho. Eu vou puxando com o pincel zero, ele girando para cima. Tomar cuidado para não pegar o verde pântano, que é bem parecido. Pode até usar, não tem problema nenhum, mas eu quero fazer com o preto. Umas bolinhas, que tem bastante bolinha assim no miolinho. Ela bem diferenciado. E eu vou com o branco fazer umas bolotinhas aqui também do pólen da... No centro desse miolo tem um pouquinho de verde pistache com branco. É bem pouquinho, tá? Senão fica estranho, fica verde. Olha,
ela é bem delicada. Ela tem uns botões em formato de bolinha. É bem levinho, tem que ser com traço bem fininho, esses botões, para não ficar aquela coisa pesada. Então, é só colocar o verde pistache com um pouquinho do branco. Eu posso fazer só a bolinha do jeito que está aqui, como posso pegar o verde pântano e bater na pontinha aqui um escurinho, como se fosse vir uma pétala já. Que ela está começando a nascer. Essa cordinha que liga esse botão, ela tem que ser bem fininha, que ela balança ao vento, inclusive. Ela não é uma flor com galhos duros, não. É bem diluído, bem leve. Agora nós vamos fazer essa virada para cá, vou fazer só branca. Então eu vou trabalhar com o branco e com o diluente, que eu quero que fique bem leve, quero que apareça um pouco do fundo. Então o diluente eu carrego ele mais na parte de baixo dela. E na parte de cima eu vou colocar o branco, sem aquela preocupação de que vai ficar bem arredondadinha, que as pétalas da papoula não são tão arredondadinhas assim. Elas são bem leves, bem diluídas assim. E com o pincel miudinho, eu coloco um galinho que vem mais ou menos até aqui, ó. Esse outro botão, ele vai aparecer um pouquinho do verde. Eu vou colocar na parte de baixo aqui um pouquinho do verde, branco com verde pistache, com verde oliva. Faço uma misturinha, sem muita preocupação. Aí eu vou jogar um pouquinho de cor aqui para dar um diferencial. Trabalho bastante com branco para dar bem leveza. E o verde, que tem que ter. E o galinho, lógico, que é bem fininho, né? Pistache corre melhor, aparece melhor no preto. Bom, feito isso, eu dou uma enfeitadinha aqui, como eu achar melhor. Como eu gosto bastante dessas bisnaguinhas, vamos ver se tá correndo. Então eu vou fazer uns galinhos para dar complemento para esse trabalho, porque senão fica meio vazio, sem nada, né? Então é legal trabalhar com uns raminhos assim, uns arabescos. Procura sempre que fizer arabesco sair de dentro da flor, assim, como se estivesse vindo debaixo da folha, debaixo da flor, porque senão fica um risco parado no ar aí sem muito sentido, né? Então, gente, é isso, olha, papoula no tecido preto, bem leve, bem simples. Por hoje é só.